É no palco da tragédia que todos se igualam. Não tem rico, não tem pobre. Na força das águas, some o castelo, some o casebre. E o que menos importa é a cor da pele. As águas violentas não fazem discriminação. Não importa o seu valor, não importa a posição. Rompe-se o dique, rompe-se o orgulho. Quem ajuda não tem cor, nem conta bancária. Em terra arrasada não existem máscaras sociais. E todos são envolvidos pela mesma dor. De nada vale tudo que acumulou, pois na tragédia tudo se acabou. Na tragédia, o valor reside na humildade, reside na humilde canoa que salva vidas, e não no Porsche que se ostenta em vida. É diante a adversidade que surgem os ombros amigos, onde não há espaço para o luxo e vaidade. É na dificuldade que surgem os fortes, é na tragédia que somos irmãos de verdade. Terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, eu gostaria de começar o vídeo trazendo aí uma informação muito importante a todos. Tá? Eu sei que muita gente torce, claro, assim como eu, por uma reviravolta aí na vida, né? E sei também que muitas pessoas não gostam quando eu falo alguma verdade. E quando eu digo verdade, não é a minha verdade, é a verdade das coisas, como elas são de fato. Então eu gostaria de abrir os olhos dos meus amigos que temos que prestar atenção em tudo que se passa por aí, em tudo que é dito, né? Em tudo que é falado. Claro que nós gostaríamos de reverter a ordem das coisas, tirar aquele mandante que aí está, né? Aquele ministro que vocês sabem muito bem quem é. Então, muito tem se falado que ele, aquele ministro, está em vias de perder seu visto americano. E bem que eu gostaria que fosse verdade. Mas o sonho é uma coisa, e a realidade é outra. Não existe fundamento algum nessa notícia. Por dois motivos principais que eu vou explicar. Primeiro, que juridicamente falando, o governo americano não retira visto de ninguém sem que a pessoa tenha infringido qualquer regra do Homeland Security, ou Departamento de Imigração americano. Segundo, porque por mais que se acuse aquele ministro de estar agindo contra os direitos humanos, primeiro seria necessário ele ser julgado em uma corte internacional e ser considerado culpado de crime para depois o Departamento de Estado americano, por exemplo, analisar o fato e tomar uma decisão de impedir sua entrada em território americano. Infelizmente, isso está muito longe de acontecer. Portanto, eu sei que muita gente gosta de notícia sensacionalista, né? Ministro vai perder o visto. Atenção, acabou de acontecer, agora vai. Ministro vai ser preso. Essas coisas só servem, sim, para atrair cliques e seguidores, que eu também preciso, mas não uso dessa artimanha, porque não é verdadeira. O fato da deputada Elvira Salazar, deputada republicana, dizer que vai pedir para cancelar o visto daquele ministro, não significa que ela terá resposta positiva. Ela vai pedir, daí pedir eu também peço. Mas precisa-se de fatos, né? Fatos comprovados, julgados, para que o governo americano tome uma atitude, né? Até porque também é necessário uma posição de quem está na liderança do país, nesse caso Joe Biden. Isso tudo serve apenas para marcar uma posição contra tudo que está acontecendo no Brasil. Se o ministro deixar de ir aos Estados Unidos por algum motivo, não pode ser atribuída a medo de que vai perder o visto, como tem sido noticiado. Por exemplo, ele deixou de ir aos Estados Unidos para participar de eventos que estão acontecendo essa semana em Nova York. E ele foi convidado. Só que ele não foi, não por medo, claro que não, ou por preocupação de perder o visto. Ele foi porque, moralmente falando, seria péssimo para a imagem dele viajar em um momento como este, com a tragédia do Rio Grande do Sul, que ainda está em andamento.
Né? Agora, independente a isto, não resta dúvidas de que aquele ministro está sob forte pressão, sim, por tudo que tem acontecido. Então, os noticiários se voltaram contra ele. Ele perdeu o apoio dos seus pares, no sentido de continuar essa perseguição contra conservadores. Ele perdeu apoio político. Por quê? Os políticos agora estão visando o pleito de outubro próximo e também o pleito de 2026. Então, se aliar àquele ministro nesse exato momento não é uma boa fotografia. Tanto é que, consequentemente a tudo isto, as ações da própria Polícia Federal também foram reduzidas de forma drástica. Desde que houve aquela denúncia do jornalista Michel Schallenberger sobre os relatórios do Twitter e que foram postados por Elon Musk no X. Houve também a pressão por parte de parlamentares conservadores que se dirigiram a Washington DC e também a Bruxelas para denunciarem no Parlamento Europeu todos os abusos daquele ministro. A prova de que existe sim uma pressão foi a determinação dele ontem à noite em mandar soltar o coronel Jorge Eduardo Neyme, que estava preso há mais de 1 ano na Papuda. Lembrando que naquele evento, daquele dia 8 de janeiro, o Neyme, o coronel Neyme, estava de folga. E ele só apareceu por lá para ajudar. E acabou sendo preso sem uma investigação clara, sem motivos claros. E claro, a pressão está tanta que foi obrigado a soltá-lo. Assim como também Moraes já mandou analisar de fato como anda a saúde de Roberto Jefferson para transferi-lo para um hospital, ou não sei exatamente para onde, mas também vai tirá-lo da prisão. É o que consta. Se é que já não foi, porque não se falou mais do assunto. Então, temos que ter cautela nessas notícias. Por quê? Se ele não viajou para Nova York, muitos outros foram, com certeza. E não foram poucos. Na verdade, foram convidados o ministro Moraes, 11 governadores, políticos, parlamentares, para participarem de eventos em Nova York durante essa semana. São 3. Primeiro, o que aconteceu ontem do Esfera Brasil, do empresário João Camargo, que promoveu um seminário, né? E que ninguém sabe ao certo de quê. Enquanto o lead do João Dória Júnior está promovendo hoje um outro seminário, um fórum anual do LEAD. E amanhã haverá mais um encontro, dessa vez patrocinado pelo jornal Valor Econômico, aproveitando a presença das autoridades brasileiras nos Estados Unidos. O Valor Econômico vai realizar o tal do Summit, que é uma espécie de reunião de engomadinhos, especialistas em qualquer coisa, para discutirem coisa nenhuma sobre o futuro. Esse é o fato. Para se ter uma ideia, foram convidados para esses eventos Arthur Lira, presidente da Câmara, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energias, Renan Filho, ministro dos Transportes, Luísa Trajano, presidente das Lojas Magazine, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, senador Ciro Nogueira, que está em todas, não perde uma boquinha, né? O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Davi Alcolumbre, né? Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, Elmar Nascimento, deputado federal que está de olho na presidência da Câmara, Gladson Camelli, governador do Acre, Helder Barbalho, governador do Pará, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, senador Jacques Wagner, a Cátia Abreu, ex-senadora e rainha da motosserra, né? Luiz Carlos Trabuco Cap, presidente do Conselho do Bradesco, carinha pobre para danar, Marcos Pereira, que é outro deputado que está de olho na presidência da Câmara, Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, Michel Temer, Ratinho Júnior, né? Renato Casagrande, que é governador do Espírito Santo, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, Romeu Zema, governador de Minas, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, entre outros. De imediato, o que eu sei é que aquele ministro cancelou sua viagem. Assim como o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, que foi convocado a participar de uma reunião com o Luiz Inácio
para discutir as ações do Rio Grande do Sul. Além deles, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira também decidiram não viajar. Claro, ia pegar mal demais, não é isso? Por hora, não tem informação se outros também cancelaram ou não. Agora, para terminar aqui, ou melhor dizendo, para dar continuidade, eu gostaria de comentar a defesa que o atual prefeito de São Paulo o Ricardo Nunes fez ao mito Jair Bolsonaro. Mesmo a gente sabendo que tudo tem muito a ver com o próximo pleito eleitoral agora em outubro, fato é que Ricardo Nunes definitivamente se colocou ao lado do mito, para receber seu apoio de braços abertos, claro. Em conversa com interlocutores, gravada em vídeo, Nunes disse que não faltou nada para ninguém em São Paulo durante a pandemia e defendeu o ex-presidente de acusações de mortes por conta de pacientes com o vírus. Isso durante a pandemia, claro. O prefeito falou de um acordo sobre a dívida de São Paulo com a União, que foi celebrada em 2021, que envolveu o aeroporto Campo de Marte e uma negociação no valor de 25 bilhões de reais. São Paulo, naquele momento, deixou de pagar 280 milhões de reais, disse Ricardo Nunes. Em seguida, um interlocutor acusou o ex-presidente, chamando-o de genocida. Com uma xícara nas mãos, o prefeito Ricardo Nunes reagiu dizendo o seguinte: ué, que ele não mandou vacina? Não faltou vacina para ninguém. Ele mandou 4 bilhões de reais só para a cidade de São Paulo, naquela época da pandemia. Não faltou nada. Esta é a verdade, tem que falar, né? Diz o prefeito. No vídeo que foi apresentado pelo site Metrópolis, ele fala ainda sobre as medidas adotadas pelo ex-presidente para evitar o aumento de desemprego durante a pandemia e comparou com a catástrofe climática vivida pelo Rio Grande do Sul nesse momento, com aquele período da pandemia. Na época, as empresas tiveram um apoio financeiro para que não demitissem funcionários. Ali o ex-presidente teve uma visão, um olhar para manter o emprego das pessoas. Suspendeu as dívidas das empresas, quer dizer, teve todas as ações concretas para ajudar as pessoas e manter o emprego, disse Ricardo Nunes. E ainda comentou o seguinte: já pensou se fizessem isto no Rio Grande do Sul nesse momento, como foi feito na época da pandemia? O Rio Grande do Sul estaria socorrido por lá. Não vai ter. E agora o emprego vai desaparecer, porque as empresas todas alagadas estão destruídas. A pessoa vai ficar desempregada. Não está produzindo os alimentos. Olha que situação. Precisa ter uma ação forte dessas, afirmou Ricardo Nunes. Ok, esse é um bate-papo, né, entre ele e um interlocutor, que mesmo sendo gravado com propósitos, evidentemente, de atrair votos conservadores, o que importa é que abriu o jogo e abraçou o apoio do ex-presidente, né? Ele finalmente assumiu que precisa desse apoio, claro. E agora eu quero dizer o seguinte, que eu lembrei que o excelente jornalista Alexandre Garcia comentou que é muito estranho esse tipo de enchente lá no Rio Grande do Sul e que tem que ser investigado, porque existem algumas usinas construídas por lá que talvez tenha que ser averiguado, coisa assim nesse sentido. E hoje uma pessoa colocou um vídeo realmente mostrando que algumas usinas, como a de 14 de julho, junto com mais 4, podem ter sido abertas propositalmente, causando ali um novo Brumadinho em plena Rio Grande do Sul. É uma denúncia, e isto deve ser averiguado, talvez novas notícias surjam, e aí sim eu poderia entrar em maiores detalhes, mas é importante todos ficarem atentos com essa possibilidade, porque sim, de fato, é uma tragédia que veio de forma meio que inesperada. É uma coisa um tanto quanto que estranha. Aliás, coisas estranhas
realmente acontecem a todo momento com esse atual governo. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Tá sendo muito difícil fazer vídeo esses dias. O YouTube tem bloqueado, principalmente quando se fala do clima, quando se fala aí de teorias de conspiração. Então, está um pouco complicado e por isso eu preciso, evidentemente, do apoio de todos vocês. Conto com isso e desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.